O silêncio foi a primeira coisa que caiu sobre o multiverso. Em todos os mundos, desde os mais frágeis até os reinos onde deuses travavam guerras eternas, pequenas telas negras surgiram diante de cada ser vivo. Humanos pararam no meio de suas rotinas. Deuses interromperam batalhas. Demônios congelaram em meio ao caos. Criaturas ancestrais, que existiam antes da linguagem, olharam, curiosas. Ninguém conseguiu tocar. Ninguém conseguiu destruir. Então, a tela brilhou. Uma figura surgiu, uma garota de aparência jovem, olhos dourados profundos como abismos infinitos. Sua presença não esmagava, ela simplesmente era. E isso bastava para fazer até entidades primordiais hesitarem. Sua voz ecoou em todos os planos. Olá, mortais. A voz era vazia, não fria, não cruel, apenas distante, como se emoções fossem algo irrelevante. Eu me chamo Opis Ouroboros, a deusa do infinito. O conceito de infinito em carne e osso. Um silêncio ainda maior tomou conta de tudo. Eu existo, antes da existência surgir. Alguns deuses tentaram analisar aquilo, falharam. Alguns seres tentaram negar, não conseguiram. Ela continuou. Hoje, mostrarei a vocês algo interessante. A tela mudou. Um campo simples apareceu. Céu azul. Árvores balançando. E ali, uma criança. Um garoto loiro, olhos azuis intensos, mas havia algo errado. Algo que nenhum ser ali já tinha visto. O ar ao redor dele obedecia. Este é Naruto Uzumaki. Em vários mundos, o nome foi registrado. Em outros, analisado. Em alguns, imediatamente considerado uma ameaça. Um humano. Um deus de guerra riu. Apenas isso. Antes que o riso terminasse, a tela respondeu. O garoto levantou a mão. O chão tremeu. Terra se ergueu como se fosse líquida, moldando-se em pilares perfeitos. Em seguida, fogo surgiu, não conjurado, mas criado. Puro. Sem selos. Sem esforço. O vento girou ao redor dele, a água condensou do nada, relâmpagos rasgaram o céu claro. 5 elementos. Ao mesmo tempo. Sem esforço. O riso cessou. Opis falou, sem emoção. Idade. 8 anos. Silêncio. Em outro mundo, um arquimago murmurou. Isso é impossível. A tela mudou novamente. Naruto agora estava sorrindo, como uma criança comum. Mas então ele juntou as mãos, e algo completamente diferente aconteceu. O espaço distorceu. Não era chakra comum. Não era magia. Não era energia divina. Era algo novo. Uma esfera negra surgiu em sua mão, instável, vibrando como se a realidade não aceitasse sua existência. Técnica criada por ele mesmo. A voz de Opis ecoou. Sem base. Sem aprendizado. Sem precedente. Naruto lançou a esfera. O impacto. Não foi uma explosão. Foi apagamento. Uma montanha inteira simplesmente deixou de existir. Não destruída. Não quebrada. Apagada. Como se nunca tivesse estado ali. Em inúmeros universos, seres poderosos se levantaram. Agora, atentos. Agora, preocupados. Ele não replica. Continuou Opis. Ele cria. A tela mostrou outro momento. Naruto, ainda criança, estava sentado, entediado. Então ele estalou os dedos. Uma lâmina surgiu. Feita de vento, mas sólida como metal. Coberta de relâmpagos, mas fria como gelo. Contradições. Impossibilidades. Técnicas que rompem tudo que seu mundo conhece. Em um reino celestial, um deus murmurou. Isso não deveria ser permitido. Opis respondeu imediatamente, como se tivesse ouvido todos. Não existe permitido. Seus olhos dourados brilharam levemente. Existe o que pode e o que não pode. A tela focou em Naruto. Ele olhava o céu, pensativo. E ele, disse Opis, está constantemente ultrapassando essa linha. Uma pausa. Pela primeira vez, um leve interesse surgiu em sua voz. Entre todos os seres do multiverso. A tela mostrou flashes rápidos. Deuses destruindo galáxias. Demônios devorando mundos. Entidades que manipulavam o tempo. Seres que controlavam conceitos. E então, Naruto novamente. Sorrindo. Simples. Humano. Ele é um dos que possuem o maior potencial. O silêncio agora não era dúvida. Era tensão.
medo, em alguns casos, curiosidade, em outros. Opes concluiu. E isso é apenas o começo. As telas desapareceram. Mas o impacto, não. O multiverso, pela primeira vez em eras incontáveis, estava em silêncio absoluto, não por falta de som, mas por excesso de pensamento. Mundo Shinobi em Konoha, vários ninjas ainda encaravam o vazio onde a tela esteve. Hiruzen Sarutobi soltou lentamente a fumaça do cachimbo. Naruto, Uzumaki. Ao seu lado, Kakashi Atake mantinha o olhar sério, algo raro. Aquilo não era chakra comum. Já Sasuke Uchiha apertava os punhos. Então, ele sempre foi assim. Não era inveja. Era a percepção de um abismo. Enquanto isso, em um lugar muito mais escuro, Akatsuki estava em completo silêncio. Pain, Nagato, falou. Um humano, acima do conceito de dor. Obito Uchiha estreitou o olhar. Não, isso é algo pior que o Jinchuriki perfeito. Itachi Uchiha apenas fechou os olhos. Se ele crescer, não haverá plano. Mundo de DXD no submundo. A atmosfera estava pesada. Circe Lucifer foi o primeiro a falar. Aquilo não é magia demoníaca. Ao seu lado, Grafia Lucifuge respondeu. Também não é sagrado, nem dracônico. Em outra região, Rias Gremory estava completamente imóvel. Um humano. Akeno Imejima sorriu, mas não era seu sorriso habitual. Ara, isso é assustador. Nos céus, os anjos discutiam. Isso viola as leis da criação. Não, isso ignora as leis. E então? O espaço tremeu levemente. Great Reid abriu um dos olhos. Pela primeira vez em eras. Ele demonstrou interesse. Enquanto isso, nas profundezas, Opes estava em silêncio, observando, sempre observando. Outros deuses e entidades em um plano onde o tempo não fluía. Uma entidade falou. Ele cria, sem referência. Outra respondeu. Isso é evolução pura. Em um universo de deuses guerreiros. Eliminem enquanto é jovem. Tentem. A resposta veio seca. Vocês viram, ele apagou matéria. Demônios antigos em um abismo além da realidade comum. Seres que sequer tinham forma definida reagiram. Ele não segue lógica. Ele é uma falha. Não. Uma pausa. Ele é uma variável. De volta ao infinito o vazio absoluto. E lá estava ela, Opes. Seus olhos dourados refletiam algo novo. Não emoção, mas foco. Reações previsíveis. Ela murmurou. Medo, interesse, intenção de controle. Uma pausa. Todos irrelevantes. Ela ergueu a mão, e uma nova tela surgiu, mas apenas para ela. Naruto novamente. Treinando. Sozinho. Criando mais uma técnica. Desta vez. O espaço ao redor dele começou a rachar. Literalmente. Ele já começou. Disse Opes. A tocar conceitos. Seus olhos brilharam levemente. Se continuar. Uma pausa. Nem mesmo o infinito será limite. Reação final por todo o multiverso. Decisões começaram a ser tomadas. Alguns deuses planejavam eliminar Naruto. Outros queriam observá-lo. Alguns desejavam recrutá-lo. E poucos, muito poucos, sentiram algo raro. Cautela. Porque uma coisa era clara. Naruto Uzumaki ainda era uma criança. E mesmo assim, já estava no radar de séries que governavam a existência. E em algum lugar, Naruto coçou a cabeça, olhando para sua própria técnica recém-criada. Acho que dá para melhorar. Ele sorriu, sem saber que o multiverso inteiro agora girava lentamente ao redor dele. A tela voltou, sem aviso. Sem som de ativação. Apenas apareceu. Oceano, Naruto, 9 anos. O céu estava limpo. O mar, calmo demais. E então? Ele estava lá. Naruto Uzumaki, 9 anos, parado em cima do oceano, como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Em múltiplas linhas do tempo de Konoha, todos assistiam. Ninjas. Ambu. Okashis de diferentes eras. Todos, em silêncio. Naruto ergueu levemente a cabeça. Tajukaji Bunshin. Sem selo. Sem esforço. Sem pausa. O mundo, respondeu. O oceano afundou por um instante. E então? 1 milhão de clones surgiram ao redor. Não era figura de linguagem.
Não era exagero, era literal. O mar desapareceu sob a quantidade absurda de corpos. Em todas as dimensões, alguém falou ao mesmo tempo. Isso é ridículo. Reação imediata. Kakashi ataque. Arregalou o olho visível. Sem selo. E com essa quantidade. Hiruzen Sarutobi murmurou. Nem o primeiro Hokage. Parou. Porque nem fazia sentido comparar. DXD. Submundo Rias Gremory levou a mão à boca. 1 milhão. Akeno Imejima sussurrou. Isso não é quantidade. Isso é um desastre. Até Sir Zeus Lucifer ficou em silêncio. De volta ao oceano, Naruto suspirou. Como se aquilo fosse chato. Então. Ele ergueu a mão. E algo impossível aconteceu de novo. Chakra se condensou. Não em forma amorfa, mas perfeita. Uma espada surgiu. Reta. Duplo fio. Letal. Uma corrente se enrolava em seu pulso, viva, como se tivesse vontade própria. O ar ao redor começou a distorcer. Naruto sorriu levemente. 1 contra 1 milhão. Impacto Zou. Ele sumiu. Não foi velocidade normal. O ar gritou. A fricção incendiou o oxigênio. O céu ficou vermelho. Explosões começaram a surgir por todo o oceano. Bolas de fogo de mais de 60 metros explodindo em sequência. O mar ferveu. Vapor subiu em colunas gigantescas. Clones foram destruídos antes mesmo de reagirem. Caos absoluto. Serpentes de água começaram a surgir. Colossais. Enormes. Cada uma esmagando dezenas de clones. O oceano deixou de ser água. Virou arma. Dentro da mente, no subconsciente. Kurama ria. Isso. Me mostra mais. Naruto apareceu ali por um instante. Calmo. Esse jutsu, eu criei baseado em um traidor. Kurama sorriu de forma selvagem. Então faz direito, garoto. Me dá um espetáculo. O jutsu de volta ao oceano. Naruto caiu em 4 apoios, sobre a água. Como uma fera. Como algo primitivo. Algo que não deveria existir. Ele abriu a boca. De forma completamente anormal. Quase grotesca. E então, estilo aquático. Uma pausa. O oceano inteiro tremeu. Mandara Noijin. O inferno de água. Milhões de serpentes surgiram. Não centenas. Não milhares. Milhões. Cada uma feita de água comprimida ao extremo. Cada uma com lâminas vibrando em alta frequência. O som era ensurdecedor. O espaço parecia rasgar. Os clones não tiveram chance. Foram cortados. Dilacerados. Apagados. O oceano virou um massacre absoluto. Reação do multiverso. Merda. Essa foi a reação mais comum. Deuses. Demônios. Entidades. Todos assistindo aquilo. Sem palavras. Sem explicação. Uma voz familiar em algum lugar. Uma risada ecoou. Orochimaru apareceu na tela, sorrindo de forma doentia. Rururu. Seus olhos brilhavam de excitação. Interessante. Ele inclinou a cabeça. Terei que cobrar direitos autorais. No vazio, Opis observava, sem piscar, sem emoção, mas havia algo ali agora. Ele não copia. Ela murmurou. Ele melhora. A tela mostrava Naruto destruindo o último clone, sem esforço, sem cansaço, apenas normal. Conclusão: 1 milhão de clones, um oceano inteiro, técnicas absurdas, controle absoluto, idade 9 anos. E no fim, Naruto apenas coçou a bochecha. HM ficou melhor que da última vez. O multiverso inteiro ficou em silêncio, porque agora não restava dúvida. Aquilo não era talento, não era poder, era algo muito pior. Era evolução sem limite. O oceano ainda fervia. O vapor subia como colunas até o céu, e os últimos resquícios dos clones desapareciam, como se nunca tivessem existido. E então, a tela tremeu novamente. A voz do infinito Opis reapareceu. Seus olhos dourados estavam fixos em Naruto Uzumaki. Vocês ainda não entenderam. O multiverso inteiro ficou em silêncio de novo. Deuses se inclinaram levemente. Demônios prenderam a respiração. Até entidades abstratas focaram. Opis continuou. O que vocês viram não foi apenas poder. Uma pausa. Foi tempo. Revelação: a tela mudou, mostrando novamente o momento em que 1 milhão de clones foi criado.
Cada clone, disse Opes lentamente, acumula experiência. Imagens começaram a sobrepor. Clones lutando. Clones analisando. Clones criando variações de técnicas. Clones sendo destruídos, milhares por segundo. Combate. Aprendizado. Adaptação. A voz dela ecoou em todos os planos. Tudo retorna ao original. Um silêncio pesado caiu. Então ela disse. Nesta única sessão. Uma pausa. Ele acumulou o equivalente a. O multiverso inteiro parecia prender o ar. 228 anos de experiência. Reação, colapso mental em Konoha. Hiruzen Sarutobi deixou o cachimbo cair. 200 anos. Kakashi Atake falou baixo. Em minutos. Sasuke Uchiha ficou completamente imóvel. Então, eu estou tentando alcançar alguém que já viveu séculos. DXD, deuses e demônios Circe Lucifer finalmente perdeu a compostura. Isso quebra qualquer sistema de evolução. Grafia Lucifuge respondeu. Não, isso ignora completamente o conceito de limite. Rias Gremory sussurrou. Então ele pode evoluir infinitamente? Entidades superiores, isso não é talento. Isso é aceleração temporal indireta. Não. Uma entidade respondeu. Isso é pior. Ele está comprimindo eras, em instantes. Kurama, interno dentro do selo. Kurama sorria, quase orgulhoso. Eu disse, esse garoto é absurdo. Naruto apareceu ali, cruzando os braços. Ainda é pouco. Kurama riu alto. Pouco. Eu quero mais controle. Naruto respondeu calmamente. Experiência sem domínio, é inútil. Kurama ficou em silêncio por um segundo. Então. Então você quer ficar ainda mais monstruoso. De volta ao oceano, Naruto abriu os olhos. Nada nele parecia diferente. Mas tudo estava. Seus movimentos, mais refinados. Sua respiração, perfeita. Seu controle, absoluto. 228 anos. Absorvidos. Processados. Dominados. Opes analisa Opes. Inclinou levemente a cabeça. Ele não apenas acumula. Ele integra. A tela mostrou flashes rápidos. Naruto corrigindo falhas. Ajustando postura. Refinando o fluxo de chakra. Eliminando desperdícios. A maioria enlouqueceria. Ela disse. A mente colapsaria com excesso de informação. Uma pausa. Ele não. Veredito Opes finalmente declarou. Naruto Uzumaki. O nome ecoou como uma sentença. Possui crescimento exponencial sem limite visível. Agora. Até deuses ficaram em silêncio absoluto. Porque isso significava apenas uma coisa. Não importava o quão forte alguém fosse. Se Naruto tivesse tempo, ele alcançaria. E ultrapassaria. Final da cena. Naruto olhou para o horizonte. Pensativo. Acho que dá pra aumentar pra 2 milhões da próxima vez. O multiverso inteiro. Silêncio. E no vazio. Opes observava. Pela primeira vez. Uma única palavra surgiu em sua mente. Interessante. O oceano já havia se acalmado. Mas algo muito mais profundo estava prestes a mudar. Mente de Naruto dentro do selo. As barras começaram a tremer. Uma presença antiga despertava de verdade. Kurama abriu lentamente os olhos, agora muito mais lúcidos do que antes. Ele encarou Naruto Uzumaki. E então, você é demente, garoto. Uma pausa. E então, um sorriso selvagem surgiu. Eu gostei de você. Naruto ergueu uma sobrancelha. Kurama continuou. Me chame de Kurama. Esse é meu verdadeiro nome. O multiverso inteiro prestava atenção. Um segredo proibido. Kurama se aproximou das grades, os olhos brilhando. Já que gostei de você, vou te contar algo. Sua voz ficou mais grave, mais pesada. Algo que esses humanos patéticos nunca entenderam. Naruto cruzou os braços, atento. Então Kurama revelou. Nós, os 9 bijus. Imagens começaram a surgir nas telas automaticamente. As 9 bestas. Gigantes. Antigas. Poderosas. Fomos criados pelo Agoromo Otsutsuki, o sábio dos 6 caminhos. Até deuses de outros universos ficaram atentos. Nós somos fragmentos da alma dele. Reação global, fragmentos de uma alma. Isso é divisão de essência. Isso é nível conceitual.
Entidades começaram a analisar com mais seriedade. A origem do poder Kurama continuou. Fomos criados, a partir do poder do 10 caudas. A tela mostrou a criatura, gigantesca, primordial, absurda. O sábio dividiu aquele monstro em nós, para evitar o fim do mundo. A profecia sombria Kurama estreitou os olhos. Mas tem algo que ele deixou preparado. Naruto ficou em silêncio. Se o mundo entrar em caos absoluto. Uma pausa. Ele pode retornar. O multiverso inteiro congelou, usando a gente como catalisador. DXD, reação Circe Lucifer falou baixo. Ressurreição por fragmentação de alma. Grafia Lucifuge completou. Isso é um sistema de backup existencial. A verdade dos Uchiha Kurama rosnou levemente. E tem mais. A tela mostrou a pedra dos Uchiha, clã Uchiha. Aquela porcaria foi adulterada. Em Konoha, vários ficaram tensos. A verdadeira mensagem. Sua voz ficou pesada. É um aviso. Naruto estreitou o olhar. Aquele que lançara o Tsukuyomi infinito. Imagens surgiram. A lua, olhos brilhando, pessoas presas. Não trará paz. Kurama sorriu, sombrio. Vai trazer o fim. O verdadeiro horror. A tela mudou. Uma figura surgiu, branca, olhos vazios, presença esmagadora. Kaguya Otsutsuki. O multiverso inteiro sentiu, mesmo através da tela. Uma deusa primordial. Kurama continuou. Maligna. Capaz de criar dimensões e destruí-las com um olhar. Até entidades de alto nível ficaram em alerta. O gatilho do apocalipse. Kurama falou lentamente. Se algum imbecil usar essa técnica, significa que alguém reuniu. Seus olhos brilharam. O meu poder, e dos meus irmãos. A tela mostrou a estátua, Gedmas. Aquela casca. É o corpo do 10 caudas. Silêncio absoluto. O que restou dele? Veredito final. Kurama encarou Naruto diretamente. Sem sarcasmo. Sem arrogância. Apenas verdade. E nesse dia. Uma pausa. Eu só lamento. O multiverso inteiro esperou. Pelo universo inteiro. Seus olhos ficaram frios. Porque ele será destruído. Em dias. Reação global. Nenhum som. Nenhuma palavra. Deuses, em silêncio. Demônios, tensos. Entidades, calculando. Porque agora. Não era só Naruto. Era algo muito maior. Naruto ficou quieto por alguns segundos. Processando tudo. Então. Entendi. Kurama arqueou uma sobrancelha. Só isso. Naruto coçou a cabeça. Então, se alguém tentar isso. Seus olhos brilharam levemente. Eu paro. Silêncio. Kurama encarou ele. E então começou a rir. Ah! Eu sabia. Você é completamente maluco. No vazio. Opis observava. Agora, mais focada do que nunca. Ele não teme. Ela murmurou. Nem o fim. Uma pausa. Interessante. Conclusão. Agora o multiverso sabia. Naruto evoluía sem limite. Possuía séculos de experiência acumulada. Era ligado a um sistema de entidades primordiais. Estava diretamente conectado a um possível apocalipse universal e pior. Ele não parecia preocupado. E no oceano? Naruto apenas olhou para o céu. Kaguya, hein? Ele sorriu levemente. Quero testar isso depois. O multiverso inteiro. Silêncio absoluto. O silêncio não durou. Nunca dura. O primeiro erro em algum ponto esquecido do multiverso. Um ser sorriu. Ele não era um deus completo. Não era um humano. Não era um demônio. Era algo entre tudo isso. Seus olhos estavam fixos nas memórias exibidas pelas telas. Então é assim. Uma risada baixa ecoou. O poder supremo está dividido. Ele ergueu a mão. O espaço abriu. 9 fragmentos. Uma pausa. Um corpo vazio. Seu sorriso cresceu. E um ritual. O alvo. A tela surgiu novamente diante de todos. Opis apareceu, mas dessa vez, em silêncio. A cena mostrava algo novo. Konoha, à noite. Mas algo estava errado. O ar estava pesado. Denso. Como antes de uma tempestade. Sombras se movem nas raízes da vila. Uma distorção. Espaço sendo rasgado de dentro para fora. E então, mãos negras, alongadas,
seguidas por uma figura que saiu lentamente da fenda. Começaremos pelo mais forte. Seus olhos se voltaram diretamente para Naruto. A Kyuubi, dentro do selo Kurama, congelou por um segundo. TCH, Naruto apareceu imediatamente. Sentiu também. Kurama rosnou. Sim. Alguém abriu o jogo cedo demais. Invasão do lado de fora. Boom! A barreira de Konoha tremeu. Em várias linhas do tempo, ninjas se levantaram instantaneamente. Kakashi Ataque apareceu no topo de um prédio. Isso não é chakra normal. Hiruzen Sarutobi já estava mobilizando o Anbu. Protejam o Jinchuriki. Mas já era tarde. O invasor, a figura, apareceu no centro da vila, sem pressa, sem esconder presença. Entreguem a raposa. Sua voz ecoou. Ou eu arranco. O chão começou a se desfazer ao redor dele. Não quebrar, desfazer. Reação do multiverso, ele começou. Um louco. Não. Uma entidade respondeu. Um catalisador. DXD, alerta Circe Lucifer, se levantou imediatamente. Ele realmente vai tentar. Grafia Lucifuge. Isso pode iniciar o cenário de extinção. Rias Gremory sussurrou. E Naruto, ainda é uma criança, grave erro no vazio. Opis observava. Decisão, precipitada. Uma pausa. Ele não entende. Seus olhos dourados focaram na cena. Que escolheu o pior alvo possível. Naruto no quarto simples. Naruto abriu os olhos. Silêncio. Ele levantou devagar. Kurama. HM? Quer um espetáculo. Kurama sorriu. Selvagem. Eu exijo. O começo do caos. Naruto deu um passo. E desapareceu. Zoom. Ele surgiu, diante do invasor. Olhos calmos. Sem emoção. Você quer a Kyuubi? O invasor sorriu. Finalmente. Me dê, e eu porupo. Ele não terminou. Quebra de realidade. O ar explodiu. Não houve movimento visível. Apenas impacto. O invasor foi lançado quilômetros, atravessando prédios, chão e barreiras como papel. O espaço atrasou, como se não acompanhasse Naruto. Multiverso silêncio. Então alguém disse. Ele nem tentou lutar. Ele reagiu automaticamente. O invasor se levanta sangrando, rindo. Perfeito. Seus olhos estavam insanos. É exatamente disso que eu preciso. Ele abriu os braços. E atrás dele, uma sombra gigantesca começou a surgir. A silhueta de algo conhecido. Presságios demais. Incompleto. Instável. Mas, ali, o multiverso inteiro entrou em alerta máximo. Opis finalmente falou. O processo começou. Seus olhos brilharam levemente. A reunião das bijus. Uma pausa. Está em andamento. Final. Naruto olhou para aquilo, sem medo, sem surpresa, apenas avaliando. Então é isso. Ele estalou o pescoço. Você quer brincar de apocalipse? Kurama riu dentro dele. Ah! Finalmente. Naruto deu um passo à frente. O chão afundou. Beleza. Seus olhos brilharam. Vamos ver se você aguenta. O multiverso inteiro assistia, porque agora não era mais teoria. O caos tinha começado. A tela não piscou. Ela travou, como se o próprio multiverso tivesse perdido o ritmo. A mudança no campo de batalha. Naruto Uzumaki ergueu lentamente o rosto. E então, seus olhos mudaram. Não era o azul. Não era o chakra da raposa. Era algo muito pior. 2 Rinnegan, mas não comuns. Cada um com padrões mais profundos. Mais densos. Como se carregassem a própria origem. O silêncio virou pânico. Reação imediata. Uchias em todas as dimensões. Os membros do clã Uchiha se levantaram ao mesmo tempo. Madara Uchiha arregalou os olhos. Isso é impossível. Sasuke Uchiha deu um passo para trás. 2. Itachi Uchiha murmurou. Não é o Rinnegan comum. E algo acima. O Jutsu. Naruto juntou as mãos. Calmo. Perfeito. Sempre. O ar parou. Shinsenju. O nascimento de um titã à terra. Explodiu. Uma estrutura colossal de madeira começou a emergir. Crescendo. Expandindo. Subindo. 1 quilômetro. 3 quilômetros. 5 quilômetros.
10 quilômetros. E continuou. Uma estátua gigantesca, com milhares de braços, dominando o horizonte. O oceano recuou. O céu escureceu. O mundo tremeu. Konoha. Todas as linhas do tempo em Konoha. Ninguém falava. Ninguém respirava direito. Hiruzen Sarutobi caiu de joelhos. Mokuton. Kakashi Atake sussurrou. Isso é a habilidade do Hashirama Senju. Impacto. A estátua se moveu. Um único passo. Terremoto global. Então, um chute. Simples. Brutal. O inimigo foi lançado a mais de 90 quilômetros. O ar rasgou. A paisagem deformou. Multiverso em colapso. Ele tem Mokuton. Isso é exclusivo de Hashirama Senju e uma entidade completou. De Ashura Otsutsuki. Dentro da mente Kurama ria. Mas não era uma risada comum. Era satisfação. Ah! Finalmente. Naruto olhou para ele. Do que você tá falando? Kurama sorriu. Você despertou. A verdade. O mundo parou para ouvir. Kurama falou com clareza absoluta. Naruto Uzumaki. Uma pausa. Não é o seu verdadeiro nome. Silêncio. Você é Ashura Otsutsuki. O impacto foi maior que qualquer ataque. Revelação completa. Filho mais novo do Agoromo Otsutsuki. Fundador dos clã Senju e clã Uzumaki. Herdeiro da vontade do sol. Imagens surgiram. Ashura, Hashirama, Naruto. Todos alinhados. Linhagem final. Kurama continuou. Neto de Kaguya Otsutsuki. O multiverso inteiro congelou. Reação. Konoha. Todas as realidades. Sasuke Uchiha estava em choque. Então, isso significa. Itachi Uchiha respondeu. Ele não é apenas um prodígio. Ele é inevitável. Kakashi Atake. Tudo faz sentido agora. Hiruzen Sarutobi tremia. Nós ignoramos isso o tempo todo. DXD. Reação. Circe Lucifer falou baixo. Linhagem divina direta. Rias Gremory. Então ele é literalmente um semideus. Grafia Lucifuge. Não. Algo além disso. Opis observava, sem piscar. Ashura. Uma pausa. E ainda evoluindo além do original. Seus olhos dourados brilharam levemente. Interessante. Final da cena. Naruto ficou em silêncio por alguns segundos. Processando. Sentindo. Aceitando. Então. Ele levantou a cabeça. Os dois Rinnegan brilhando. A estátua colossal atrás dele. Ashura, né? Ele sorriu. Tanto faz. Ele deu um passo à frente. O mundo tremeu. Eu ainda sou eu. Kurama riu. E é por isso que você é perigoso. Conclusão. Agora o multiverso sabia. Naruto não era apenas humano. Não era apenas Jinchuriki. Não era apenas prodígio. Ele era reencarnação de Ashura Otsutsuki, portador de poder do Agoromo Otsutsuki, descendente direto de Kaguya Otsutsuki e ainda evoluindo além de todos eles e diante dele. O inimigo começava a se levantar novamente. Mesmo depois de tudo, mesmo vendo aquilo, ele ainda sorriu. Perfeito. Porque o caos agora tinha escalado para algo irreversível. O mundo já não parecia o mesmo. O oceano estava partido. O céu, rachado. A própria realidade tremia. E no centro disso tudo, Naruto Uzumaki permanecia parado, calmo, com dois Rinnegan do 10 caudas girando lentamente. O inimigo retorna a mais de 90 quilômetros. O invasor se levantou, rindo, sangrando, mas feliz. Perfeito, perfeito. Atrás dele, o G-mais começou a pulsar. Desta vez, mais sólido, mais completo. Vamos elevar isso. Ele ergueu os braços, e o céu escureceu completamente. Primeiro poder, gravidade absoluta. Naruto ergueu a mão, sem pressa, sem esforço. Bambutsu SZ, versão incompleta. Seus olhos brilharam. O espaço colapsou. Um ponto negro surgiu no céu, pequeno, silencioso. Então, puxão. O mundo inteiro foi arrastado. Montanhas começaram a voar. Oceanos se elevaram. O próprio ar foi comprimido. Isso é impossível. Gritaram em vários universos. Um Shibaku Tensei. Mas não como o de Pain, Nagato. Era algo muito acima. Um mini planeta estava sendo criado.
Reação global Sasuke Uchiha. Isso não é o Rinnegan que eu conheço. Madara Uchiha. Ele está manipulando massa planetária. Segundo poder, domínio da realidade. O inimigo tentou escapar, mas Naruto apenas olhou e disse: pare. O corpo do invasor congelou, não por chakra, não por força, mas porque a realidade ao redor dele foi negada. Ele parou o movimento sem força aplicada. Terceiro poder, criação e destruição. Naruto abriu a mão, e uma esfera surgiu, negra, branca, ambas ao mesmo tempo. Verdade das 6 vias. A esfera pulsava, era instável, era tudo. Isso é. Kakashi Ataque sussurrou. Uma Godama, mas completamente diferente. Naruto lançou. Impacto. Não houve explosão, não houve luz. A área atingida desapareceu. O espaço ficou vazio, como se a existência tivesse sido apagada. Multiverso em alerta. Ele apagou um trecho da realidade. Isso não é destruição. Isso é negação de existência. Kurama dentro da mente. Kurama ria como um monstro. Isso. Use tudo. Contra-ataque. Mas o inimigo ainda estava vivo. Seu corpo se regenerava com energia do Gedmas. Você é perfeito. Ele avançou, distorcendo o espaço ao redor. Quarto poder, visão do tempo. Naruto não se moveu. Seus olhos giraram. E então, ele desviou, antes mesmo do ataque acontecer. Ele viu o futuro. Não. Ele está lendo todas as possibilidades. Quinto poder, colapso. Naruto tocou o ar, literalmente, e apertou, como se segurasse algo invisível. O espaço quebrou. O inimigo foi esmagado, não por força física, mas por colapso dimensional. Konoha, todas as realidades. Silêncio. Hiruzen Sarutobi. Isso não é mais ninjutsu. Kakashi Ataque. Isso é controle de leis. Ops no vazio. Ops observava, seus olhos focados como nunca. Rinnegan do 10 caudas. Uma pausa. Ele está acessando a autoridade primordial. Final do round. O inimigo caiu, destruído, regenerando lentamente, mas hesitante, pela primeira vez. Com medo, Naruto caminhou até ele, passo por passo, cada passo distorcendo o mundo. Você queria a Kyuubi. Ele parou na frente dele. Agora aguenta. Seus olhos brilharam mais forte. Conclusão. O multiverso entendeu. Naruto agora podia manipular gravidade em escala planetária, parar movimento, alterando realidade, apagar existência, ler múltiplos futuros, colapsar dimensões. E isso ainda não era tudo. Naruto levantou a mão novamente. Vamos continuar. O inimigo tremeu. E o multiverso inteiro percebeu. Aquilo não era uma luta. Era uma demonstração. O campo de batalha já não existia mais. O oceano havia sido dividido em abismos. O céu, fragmentado em fissuras de luz e escuridão. A realidade, instável. E no centro, Naruto Uzumaki caminhava lentamente. Cada passo fazia o mundo hesitar. O inimigo, último suspiro. O invasor ainda estava de pé, regenerando, rindo. Mas agora havia algo novo ali. Medo. Atrás dele, o Gedmas pulsava, instável. Você é um monstro. Ele disse, ofegante. Naruto parou, inclinou levemente a cabeça. Você começou. Silêncio. Eu termino. Preparação. Naruto ergueu a mão direita. Nada aconteceu. Por um segundo. 2. 3. Então, o mundo escureceu. Não como noite, mas como ausência. O golpe. Uma esfera surgiu. Pequena. Do tamanho de uma bola de tênis. Mas dentro dela, tudo. Luz e escuridão. Criação e destruição. Matéria e vazio. Era uma evolução das Godamas. Mas aquilo era diferente. Reação do multiverso. Não. Ele não vai usar isso. Aquilo é instável demais. Até Madara Uchiha ficou em choque. Isso, nem eu ousaria. Kurama dentro do selo. Kurama ficou em silêncio por um segundo. Então sorriu. Então você chegou nesse nível. Nome do Jutsu. Naruto falou baixo. Shin, Bambutsu SZ. Seus olhos giraram. O espaço tremeu. Execução. Ele não lançou. Ele encostou. A esfera tocou o peito do inimigo.
E por um instante, nada aconteceu. O fim então, o universo ao redor respirou e contraiu. O inimigo, o Gedmas, o espaço, tudo foi reescrito, não destruído, não explodido, não apagado, reescrito, como se nunca tivesse sido inimigo, como se nunca tivesse existido. Silêncio absoluto, nenhum som, nenhuma reação imediata, porque ninguém conseguiu processar. Reação Kakashi, ataque, caiu de joelhos. Ele alterou. Hiruzen Sarutobi terminou. A realidade em nível fundamental. Sasuke Uchiha. Isso não é poder. Isso é autoridade. DXD Lucifer falou baixo. Ele não venceu. Grafia Lucifuge. Ele decidiu o resultado. Opis no vazio. Opis observava, seus olhos dourados, fixos. Ele alcançou uma pausa. Criação absoluta, ainda que incompleta. De volta ao campo, tudo estava calmo. O oceano voltou, o céu estável, como se nada tivesse acontecido. Naruto ficou parado, o braço ainda estendido. Então ele suspirou. Exagerei, Kurama. Kurama gargalhava. Exagerou. Você basicamente apagou o cara da história. Naruto coçou a cabeça. Acho que preciso ajustar isso. Conclusão final: o multiverso entendeu algo aterrador. Naruto agora podia reescrever existência, apagar eventos da realidade, neutralizar entidades ligadas ao 10 Kaudas, criar e destruir conceitos básicos e pior. Ele ainda tratava isso como treino. Última cena: Naruto olhou para o céu, pensativo. Kaguya. Ele murmurou. Você deve ser interessante. O campo de batalha já tinha sido apagado, como se nunca tivesse existido. E então, Naruto simplesmente voltou. Konoha. Todas as linhas do tempo Konoha estava em completo silêncio, quando Naruto Uzumaki apareceu no portão. Ninguém se mexeu, ninguém falou, até que Hiruzen Sarutobi deu um passo à frente. A voz dele falhou por um instante. Oh! O que foi aquilo, Naruto? Naruto olhou para ele, como sempre. Simples. Mokuton. Silêncio. Naruto inclinou levemente a cabeça. Achei que você sabia disso. Hiruzen travou. Naruto continuou, como se estivesse explicando algo básico. Afinal, ele levantou o dedo e encostou na testa de Hiruzen. Você foi aluno da minha última reencarnação. O mundo parou. Hashirama Senju. Visão no instante do toque. Hiruzen foi puxado, não fisicamente, mas mentalmente. Ele viu campos de batalha antigos. Floresta surgindo do nada. Um homem rindo, esmagando exércitos sozinho. Hashirama. Mas então, a visão foi além. Outras vidas. Outros tempos. Outros corpos. Sempre a mesma essência. Sempre evoluindo. Até chegar em Naruto. Colapso. Hiruzen caiu de joelhos. Respiração pesada. Olhos arregalados. Isso não é possível. Kakashi Ataque apareceu ao lado dele. O que você viu? Hiruzen tremia. Ele. Uma pausa. Ele não começou agora. Ele olhou para Naruto, com um respeito quase reverente. Ele vem, de muito antes. Naruto já estava andando, mãos nas costas, tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Tenho coisa para fazer. E foi embora. Dia seguinte, Floresta da Morte. Floresta da Morte. O lugar já era perigoso, mas agora virou um laboratório. Treinamento absurdo. Naruto estava no centro, e ao redor, 1000 clones, divididos em 5 grupos. Cada grupo, um elemento. Fogo, água, vento, relâmpago, terra. E não era treino básico, era evolução extrema. Rinnegan em ação. Seus olhos giravam lentamente, analisando tudo, processando tudo. Cada erro corrigido instantaneamente. Cada variação otimizada. Cada técnica refinada. Com o Rinnegan, Naruto murmurou. Fica muito mais fácil. Multiverso assiste, ele está treinando. Depois daquilo. Isso não foi luta final. Ele está melhorando. DXD Rias Gremory. Ele não para. Akeno e Mejima. Ara, ele nem chegou no limite ainda. Circe Lucifer. Ele não tem limite. Dentro da mente Kurama observava.
Você realmente não sabe ficar parado, né? Naruto respondeu mentalmente. Ainda não é o suficiente. Kurama sorriu. Pra quem? Naruto abriu os olhos. O Rinnegan brilhando. Pra tudo. Evolução visível. Os clones começaram a desaparecer. Um por um. Voltando. Absorvendo experiência. Naruto ficou imóvel. Processando. 1000 batalhas. 1000 aprendizados. 1000 melhorias. Em segundos. Resultado: Naruto levantou a mão. Um pequeno broto surgiu. Mas diferente de antes. Era mais denso. Mais estável. Mais perfeito. Melhorou. Ops no vazio. Ops observava. Ele luta. Evolui. E imediatamente otimiza. Uma pausa. Perigoso. O tempo começou a perder o significado. Mente de Naruto, contagem dentro do selo. Kurama observava em silêncio. Então falou, com um tom quase analítico. 1 ano, 4 meses, e 13 dias de treino constante de controle de chakra. Uma pausa. Nada mal, Naruto. Naruto Uzumaki abriu os olhos lentamente. Seu domínio em todos os elementos melhorou um pouco. Naruto ficou em silêncio por alguns segundos. Então respondeu, direto. Não é suficiente. Kurama sorriu. E, claro que não. A decisão. Naruto se levantou. Calmo. Determinado. Então eu vou repetir. Kurama inclinou a cabeça. Repetir. Naruto confirmou. Essa rotina. Uma pausa. Por 5 anos. Silêncio. Sem falhar um único dia. Multiverso. Reação imediata. 5 anos. Ele já treina como um louco. Isso não é treino, é obsessão. Time Skip. 5 anos e então. O tempo avançou. Mas não da forma comum. As telas começaram a mostrar fragmentos. Rotina absurda. Floresta da Morte virou um campo de guerra constante. Todos os dias, 1000 clones. Depois 2000. Depois 5000. Elementos sendo refinados até níveis absurdos. Fogo comprimido ao ponto de virar plasma. Água cortando como lâminas moleculares. Vento rasgando o espaço. Relâmpagos dobrando trajetória. Terra se moldando como extensão do corpo. Rinnegan. Evolução. Seus olhos Rinnegan se tornaram ainda mais profundos. Ele não apenas via fluxo de chakra. Ele via estrutura. Erros. Possibilidades. Futuro imediato. Acúmulo. Clones desaparecendo. Experiências retornando. Milhares por dia. Anos, comprimidos em horas. O número Ops finalmente falou. Com esse regime. Uma pausa. Ele acumulou. O multiverso inteiro esperou. Aproximadamente 7.500 anos de experiência de treino constante. Reação: colapso total em Konoha. Kakashi ataque ficou em silêncio absoluto. 7.500. Hiruzen Sarutobi murmurou. Isso não é mais humano. Sasuke Uchiha. Então, ele viveu mais que qualquer shinobi da história. DXD Lucifer. Isso supera eras de treinamento demoníaco. Rias Gremory. Ele basicamente viveu milênios. Grafia Lucifuge. E ainda está evoluindo. Kurama dentro do selo. Kurama observava em silêncio. Pela primeira vez. Sem rir. Você realmente fez isso? Naruto respondeu. Ainda não terminei. Kurama fechou os olhos. Eu sei. Resultado do time Skip. A tela mostrou Naruto novamente. Agora, mais velho. Mas não era a aparência que mudava. Era a presença. O ar ao redor dele obedecia. A natureza reagia. O espaço respeitava. Demonstração. Naruto levantou a mão. Sem esforço. Todos os 5 elementos surgiram perfeitamente equilibrados. Não havia conflito. Não havia instabilidade. Era harmonia absoluta. Conclusão final. O multiverso entendeu algo aterrador. Naruto agora possui 7.500 anos de experiência acumulada. Domínio absoluto dos 5 elementos. Controle perfeito de chakra. Capacidade de evolução contínua. Integração total de todas as habilidades. Ops observava. Seus olhos dourados, focados. Agora. Uma pausa. Ele está pronto. Final. Naruto olhou para o horizonte. Calmo. Agora sim. Ele respirou fundo. Vamos começar de verdade. O multiverso inteiro. Silêncio. Porque agora. Depois de 7.500 anos de treino comprimidos. Naruto Uzumaki finalmente estava pronto.
O ar ficou estranho, não pesado, não ameaçador, mas infinito. Floresta da Morte. Após 5 anos em Floresta da Morte, tudo estava quieto, sem vento, sem som, sem vida se movendo. No centro, Naruto Uzumaki estava parado, olhos fechados, respiração perfeita. 7.500 anos de experiência, condensados em um corpo. Então, ele abriu os olhos. Você demorou. A chegada ao espaço não rasgou, não tremeu. Ele simplesmente parou. E ela apareceu. Ops. Pequena. Silenciosa. Olhos dourados que pareciam não ter fundo. Ela olhou diretamente para Naruto. Você percebeu? Naruto respondeu, calmo. Desde o começo. Multiverso. Choque total. Ela desceu. Ops. No mundo físico. Isso não é interferência. Isso é presença direta. Até Sir Lucifer ficou tenso. Isso nunca acontece. Kurama dentro do selo. Kurama ficou em alerta máximo. Essa coisa. Naruto. Uma pausa rara. Isso não é alguém que você enfrenta. Naruto respondeu mentalmente. Eu sei. Frente a frente Naruto e Ops. A poucos metros de distância. Sem aura. Sem pressão. Sem intenção hostil. Mas o mundo ao redor não suportava. Árvores começaram a se curvar. O chão afundava lentamente. O ar se tornava denso. O diálogo Ops falou primeiro. Você evoluiu. Naruto respondeu. Você estava assistindo. Sim. Silêncio. Por quê? Naruto perguntou. Ops inclinou levemente a cabeça. Curiosidade. Uma pausa. Você não tem limite visível. Naruto deu de ombros. Ainda não achei. Análise Ops continuou. Você acumulou tempo. Integra a experiência. Rompe conceitos. Seus olhos dourados focaram mais profundamente. E ainda assim. Uma pausa. Você mantém identidade. Naruto sorriu levemente. Eu não vou virar outra coisa. Teste Ops deu um passo à frente. O mundo congelou. Quero confirmar algo. Naruto não se moveu. Pode tentar. O momento sem aviso. Ops ergueu a mão. E tocou o espaço entre eles. Nada aconteceu. Mas ao mesmo tempo. Tudo aconteceu. Multiverso. O que foi isso? Eu não vi ataque. Nem eu. Eles trocaram algo. Realidade interna por um instante. Naruto viu. Infinito. Sem começo. Sem fim. Sem limite. E Ops viu Naruto. 7.500 anos de treino. Milhões de batalhas. Evolução contínua. Ambos recuaram. Veredito Ops falou. Você pode alcançar. Naruto respondeu. Você também não é o topo. Silêncio. Reação global. Ele disse isso para Ops. Ele não tem medo. Isso é insanidade. Kurama. Kurama gargalhava. Eu gostei dela. E ela claramente gostou de você. Decisão. Ops olhou para Naruto. Eu vou observar. Naruto cruzou os braços. Fica à vontade. Uma pausa. Mas não atrapalha meu treino. Pela primeira vez. Um leve, quase imperceptível, traço de expressão surgiu em Ops. Aceito. Consequência. O multiverso inteiro entendeu. Agora. Ops está presente no mundo de Naruto, interessada diretamente nele, observando sua evolução e possivelmente influenciando o futuro final. Naruto virou de costas. Vou continuar. Ops ficou ali, parada, observando. E pela primeira vez na história, o infinito encontrou algo que poderia alcançá-lo. A floresta ficou para trás. O passo seguinte de Naruto Uzumaki foi simples. Vem. E Ops seguiu. Casa de Naruto, Konoha em Konoha. A casa era comum, simples demais para alguém daquele nível. Mas o ar dentro era diferente. Selos. Marcas quase invisíveis nas paredes, no chão, no teto. Ops parou. Aqui é denso. Naruto fechou a porta. Precisa ser. Ele caminhou até o centro da sala. Eu vou treinar algo que exige cautela. Ops inclinou levemente a cabeça. O quê? Fuinjutsu. Naruto respondeu. Finjutsu. O nome ecoou, pesado. A arte que fez meu clã ser temido. Ele se agachou, desenhando um selo no chão com o dedo, chakra fluido com precisão absurda. 30 anos atrás. Sua voz mudou, mais fria.
Três grandes nações se uniram. As imagens começaram a aparecer nas telas do multiverso. Exércitos. Milhões. Mais de 3 milhões de soldados. Opes observava. 40% no nível Jmin. Uma pausa. No seu mundo, equivalente a demônios de classe suprema. Reação, DXDX Lucifer ficou sério. 3 milhões, com esse nível. Grafia Luciforge. Isso é força de guerra total. Rias Gremory. Contra, um clã? O massacre Naruto continuou, sem emoção aparente. Meu clã tinha 86 membros. Silêncio. Apenas 3 sobreviveram. As telas mostraram destruição. Selos explodindo cidades. Correntes de chakra prendendo exércitos inteiros. Explosões que apagavam campos de batalha. O resto. Uma pausa. Morreu lutando. Reação, multiverso, 86, contra 3 milhões. E ainda assim quase venceram. Isso não é um clã. É uma arma viva. Opes analisa Opes. Observava os selos no chão. Controle. Compressão. Regras impostas à realidade. Ela olhou para Naruto. Perigoso. Naruto assentiu. E a declaração Naruto terminou o selo. Ele se levantou. Os olhos, frios. Eu vou me vingar. O multiverso inteiro, travou. Vou destruir Kunogakure, Kirigakure e Iwagakure. O ar ficou pesado. Até virar cinzas. Uma pausa. Sem deixar nada. Limite cruzado. Naruto continuou, a voz mais dura. Da mesma forma que fizeram com meu clã. Ele fechou a mão. Eu farei com eles. O silêncio ficou desconfortável. Para que sintam o medo. O desespero. E o terror. Kurama observava em silêncio. Que meus parentes sentiram. Reação, multiverso dessa vez. Não houve admiração. Houve tensão. Kakashi Atake murmurou. Naruto. Hiruzen Sarutobi fechou os olhos. Esse não é o caminho. Sasuke Uchiha ficou em silêncio. Mas entendia. DXDX Lucifer falou sério. Isso não é justiça. Grafia Luciforge. É aniquilação. Rias Gremory. Ele está indo longe demais. Opes. Resposta. Opes olhou para Naruto. Sem emoção. Isso não trará equilíbrio. Naruto respondeu na hora. Não quero equilíbrio. Silêncio. Quero resultado. Kurama dentro do selo. Kurama observava. Sem rir. Sem comentar. Apenas. Atento. Ponto de ruptura. O multiverso inteiro entendeu. Naruto não estava falando por impulso. Ele tinha poder para fazer isso, tinha conhecimento para fazer isso, tinha motivo para fazer isso e pior. Ele parecia decidido. Final da cena. Naruto voltou a olhar para o selo no chão. Primeiro. Ele ativou parcialmente o Finjutsu. O espaço dentro da casa se fechou. Eu aperfeiçoou isso. Seus olhos brilharam. Depois. Uma pausa. Eu começo. Opes continuou observando, em silêncio. E o multiverso inteiro percebeu algo novo. Não era mais sobre poder. Era sobre decisão. Enquanto Naruto das telas fazia sua promessa. Existiam mundos onde ninguém sabia de nada. Nenhuma tela. Nenhuma voz. Nenhum aviso. Apenas a rotina normal. Kunogakure, ignorância perigosa. O céu estava claro. Ninjas treinavam normalmente. Missões eram distribuídas. No gabinete, a quarto Raikage discutia estratégia militar como qualquer outro dia. Próxima movimentação na fronteira. Nada fora do comum. Nenhum sinal. Nenhuma ameaça. Eles não sabiam que em outra realidade, alguém já tinha decidido o destino deles. Kirigakure, calma antes da tempestade e a névoa cobria tudo. Meiterumi caminhava tranquilamente pelo vilarejo. Relatórios comuns. Problemas políticos. Questões internas. Um conselheiro comentou. Tudo está estável, Mizukage. Ela assentiu, sem saber que estabilidade era algo prestes a desaparecer. Iwagakure, orgulho cego nas montanhas. Tudo seguia firme. Nouki supervisionava treinamentos. Mais disciplina. Vocês representam Iwa. Nada indicava perigo. Nada sugeria mudança. Eles estavam preparados para guerras. Mas não para aquilo que ainda nem sabiam que existia. Konoha, uma realidade normal em outras versões de Konoha. Kakashi Atake lia tranquilamente.
Hiruzen Sarutobi resolvia assuntos da vila. Naruto Uzumaki ainda era só um garoto, barulhento, impulsivo, ignorado. Nada de deuses. Nada de Rinnegan. Nada de vingança. Contraste, os observadores enquanto isso. Os que estavam vendo as telas. Sabiam. Eles tinham visto. O poder absurdo 7.500 anos de experiência o Rinnegan do 10 Caudas a decisão de vingança e isso tornava tudo pior. A verdade cruel as vilas dessas realidades. Não estavam se preparando, não estavam se defendendo, não estavam fugindo, não estavam nem suspeitando porque para elas nada estava acontecendo. Conclusão: o multiverso percebeu algo assustador. O maior perigo não era o ataque, não era o poder, era o fato de que o alvo não fazia ideia. Em algum ponto do tempo, em alguma dessas realidades, Naruto daria o primeiro passo, e quando isso acontecesse, não haveria alerta, não haveria reação, não haveria chance. Apenas fim. O selo no chão ainda pulsava, linhas perfeitas, energia comprimida, controle absoluto. Até não ser. Casa de Naruto, o momento Opis observava em silêncio. Então falou, com a mesma calma infinita. Naruto. Naruto Uzumaki não olhou. HM? Isso não trará ninguém de volta. Silêncio. Ela continuou. Se for se vingar. Uma pausa. Mate apenas os responsáveis. Deixe o resto fora disso. Decisão. Naruto parou. Olhou para ela. Sério. Por alguns segundos, não havia resposta. A casa inteira parecia prender o ar. Então, ele suspirou. Nada foi dito, mas naquele pequeno momento de relaxo, algo escapou. O erro, um único instante, um descuido, e o poder de Naruto vazou. Reação imediata: o chão tremeu, não só em Konoha, mas no mundo inteiro. Opis virou levemente a cabeça. Você deixou escapar. Naruto franziu a testa. O quê? Abaixo da superfície no subsolo. A realidade começou a se dobrar. Rochas se afastaram sozinhas. Túneis surgiram do nada. Estruturas gigantescas começaram a tomar forma. Cavernas, mas não naturais, organizadas, complexas. Nascimento dos dungeons, salões colossais. Corredores infinitos. Portas que não existiam antes. E então, criaturas começaram a surgir, feitas de energia condensada. Instinto puro. Função definida, como sistemas, como jogos. Opis explica. Opis olhou para Naruto. Você acabou de criar. Uma pausa. Ecossistemas fechados. Naruto piscou. O quê? Dungeons. Silêncio. Espaços autossustentáveis com vida própria. Naruto ficou parado. Eu fiz isso. Realização. Opis assentiu. Sem perceber. Sem intenção. Apenas vazamento de poder. Naruto abriu levemente a boca. Multiverso. Reação. As telas mostrarão tudo. Em tempo real. Konoha. O chão rachou em pontos distantes. Ambos surgiram imediatamente. Kakashi. Ataque. Isso não é terremoto. Hiruzen Sarutobi. Algo está nascendo. Kumogakure. Explosões subterrâneas. Ninjas recuando. O que são essas estruturas? Isso não existia antes. Kirigakure. A névoa se abriu, revelando uma entrada gigantesca no solo. Meiterumi. Isso não é natural. Iwagakure. O chão simplesmente afundou, formando um abismo perfeito. Noki. Quem fez isso? DXD Rias Gremory. Ele criou vida. Grafia Lucifuge. Não apenas vida. Sistemas inteiros. Circex Lucifer. Sem intenção, entidades superiores, criação espontânea. Estruturas funcionais. Isso é nível divino completo. Naruto ainda estava processando. Ele olhou para as próprias mãos. Uma pausa. Fiz isso, sem querer. Opis, veredito. Opis respondeu. Sim. E isso mudou o mundo. Consequência. Ela continuou. Esses dungeons vão evoluir, crescer, se adaptar e influenciar o equilíbrio global. Naruto ficou em silêncio. Conclusão. O multiverso entendeu algo ainda mais assustador.
Naruto agora cria vida sem intenção, altera ecossistemas inteiros, modifica o planeta apenas existindo, influencia o futuro sem agir diretamente. Final. Naruto respirou fundo, ainda olhando para a mão. Então ele soltou uma leve risada, sem humor. Eu realmente exagerei. Ops respondeu. Ainda não. E abaixo deles, no mundo inteiro, as dungeons continuavam a crescer. Porque agora, o problema não era mais o que Naruto faria, era o que já aconteceu sem ele perceber. O silêncio dentro da casa voltou, mas agora, mais denso. Casa de Naruto. Ops observava Naruto Uzumaki com atenção incomum. Quero ver algo. Naruto ergueu uma sobrancelha. O quê? Seu sangue. Uma pausa. Corte o dedo. A tentativa. Naruto deu de ombros. Pegou uma kunai. Pressionou contra o dedo. Crack, a lâmina quebrou. Silêncio. Naruto olhou para kunai, depois pro próprio dedo. Mas que merda. A intervenção. Ops não reagiu. Apenas levantou a mão. Um movimento mínimo. Um corte preciso surgiu no dedo de Naruto. Sem força. Sem resistência. O sangue. Uma gota caiu. Mas não era vermelha. Era dourada. Um cor divino. Brilhando suavemente, como se tivesse vida própria. Revelação. Ops fechou levemente os olhos. Como suspeitei, Naruto ficou em silêncio. Você é a reencarnação de Ashura Otsutsuki. Ela continuou. Ao despertar o Rinnegan. Um poder de nível primordial. Seu sangue mudou. A gota dourada evaporou no ar. Seu corpo evoluiu junto com sua essência. Uma pausa. Você não é mais humano. Silêncio absoluto. Você é um deus. Ela olhou diretamente para ele. Como eu. Multiverso, colapso. As telas mostrarão tudo. Em todos os mundos. Konoha Kakashi ataque. Deus. Hiruzen Sarutobi caiu na cadeira. Então, não há mais limites. Sasuke Uchiha ficou em silêncio. Eu nunca tive chance. Kirigakure, isso é outra espécie? Não. Isso é algo acima de espécies. Kumogakure, ele não é mais um ninja. Ele é uma calamidade. Iwagakure no Ki murmurou. Nós jamais poderíamos vencer isso. DXDX Lucifer. Confirmação total. Grafia Lucifuge. Ele cruzou a barreira da humanidade. Rias Gremory. E ainda está evoluindo. A Ops das telas nas telas. Outra versão de Ops apareceu, observando. E assim, minha outra versão encontrou algo interessante. Seus olhos dourados brilharam levemente. Vamos ver. Uma pausa. Qual das velhas e inúteis leis do destino ainda ousa agir? Neji, destino em múltiplos mundos de Naruto. Neji Hyuga observava, olhos intensos, triunfante. Eu disse. Ele apertou o punho. O destino existe. Outros Nejis, em outras realidades, repetiram. Desde o começo. Ele estava destinado a isso. Quebra de ideia, mas nem todos concordavam. Naruto Uzumaki. Outras versões. Destino. Não. Ele construiu isso. Naruto, atual. Naruto olhou para o próprio dedo, para onde o sangue dourado havia caído. Silêncio. Ele fechou a mão. Deus, em uma leve respiração. Tanto faz. Ops observava. Você não reage. Naruto respondeu. Isso muda alguma coisa? Silêncio. Eu continuo sendo eu. Conclusão final. O multiverso percebeu. Naruto agora possui sangue divino, ultrapassou completamente a humanidade, está no nível de entidades primordiais, pode afetar destino, vida e realidade. Não se importa com títulos. Final. Ops deu um pequeno passo à frente. Então vamos observar. Naruto virou de costas. Faz o que quiser. E enquanto os mundos discutiam destino e deuses observavam, uma verdade se consolidava. Naruto Uzumaki não era mais parte do sistema. Ele era algo acima dele. O silêncio ainda pairava na casa. O peso da revelação ainda não tinha se dissipado. Mas Ops não tinha terminado. A verdade maior. Tenho mais a dizer. Naruto Uzumaki cruzou os braços. Fala. Ops olhou ao redor, como se enxergasse além das paredes, além do planeta. Este mundo. Uma pausa. Está conectado a um mundo sobrenatural.
Naruto franziu levemente a testa. Conectado como? Estruturalmente, ela continuou. Este universo é pequeno. Silêncio. Uma única galáxia. O multiverso inteiro reagiu. Origem Opis falou com total naturalidade. Foi criado por Chaos. Uma entidade primordial. Naruto ficou quieto, processando. Então, eu não sou só desse mundo. Opis assentiu. Não. A conclusão, ela olhou diretamente para ele. Você é grego. Silêncio absoluto. Reação, multiverso, grego. O que isso quer dizer? Ele pertence ao panteão. O destino, Opis continuou. As moiras. As parcas gregas. Já devem ter percebido. Naruto suspirou. Ótimo. Mais gente para me encher. As parcas, elas controlam o destino. Linha de vida. E autoridade divina. Uma pausa. Elas vão te encontrar. Olimpo, Opis completou. E quando encontrarem, vão notificar o Monte Olimpo. O ar ficou pesado. O nascimento de um novo deus. Não passa despercebido. Reação, DXD Circe Lúcifer. Então é isso. Grafia Lucifuge. Ele será puxado para o sistema dos deuses. Rias Gremori. Isso significa política divina. Consequência, Opis olhou para Naruto. Eles vão te dar um domínio. Um conceito. Um território. Naruto ficou em silêncio. E vão esperar que você cumpra a verdade final, e quando isso acontecer, uma pausa. Você provavelmente terá que abandonar este mundo. Reação, choque total, ele vai ter que sair. Ele não pode ficar. Isso é regra divina. Naruto ficou parado, pensando, por alguns segundos. Então respondeu. Eu não lembro de aceitar isso. Silêncio. Opis observou. Não precisa aceitar. Mas eles vão tentar impor. Kurama dentro do selo. Kurama riu. Ah! Agora ficou interessante. Deuses tentando mandar em você. Clima de conflito. O multiverso percebeu imediatamente. Isso não era só informação. Era um aviso. Conclusão, agora o cenário mudou completamente. Naruto é reconhecido como divindade. O panteão grego pode reivindicá-lo. As parcas irão interferir. O Olimpo será informado. E ele pode ser forçado a sair do seu mundo final. Naruto olhou pela janela. Para Konoha. Para um mundo. Ele fechou os olhos por um segundo. Veremos. Opis apenas observou. E no topo do multiverso, algo começou a se mover. Fios invisíveis. Sendo puxados. Porque agora, não era mais só poder. Era guerra contra o próprio sistema divino. O dia estava normal. Pessoas andando. Crianças correndo. Ninjas patrulhando. Em Konoha. Nada indicava o que estava prestes a acontecer. Caminhando, Naruto Uzumaki caminhava tranquilamente. Ao lado dele, Opis. E logo atrás, uma presença que distorcia tudo ao redor. Chaos. Invisível para quase todos. Mas não para Naruto. O rasgo sem aviso. O espaço se abriu. Não rasgou. Não quebrou. Ele foi costurado ao contrário. Fios invisíveis surgiram no ar, entrelaçando realidade. As parcas, três figuras emergiram. Moirai, Cloto, Lachesis, Atropos. A tapeçaria do destino fluía atrás delas. Reação, Konoha, todos pararam, sem entender, sem conseguir se mover. Kakashi ataque. O que é isso? Hiruzen Sarutobi. Não é chakra. É algo acima disso. Multiverso, silêncio total até os deuses se calaram. A proclamação, as parcas falaram. Suas vozes ecoavam como leis. Naruto Uzumaki. Aquele que transcendeu fio e destino. Receba as chaves da existência. Entrega dos domínios. A tapeçaria brilhou. E então, os domínios foram impostos à realidade. Domínios de manipulação de energia. O vórtice primordial, Gensei no Uzumaki. O ar ao redor de Naruto colapsou. Energia, de todos os tipos, foi puxada. Luz, chakra, gravidade, essência, tudo girando ao redor dele. Onde toda a energia do cosmos é atraída, moldada e expelida sob seu comando. A forja do chakra eterno. Uma dimensão surgiu atrás dele. Um espaço infinito de criação.
Energia sendo moldada, como matéria. Onde o espiritual e o físico se tornam um só. Domínios de controle vetorial. O eixo da causalidade. Uma onda invisível se espalhou. Tudo mudou de direção. O vento. A luz. O movimento. Você decide para onde o universo empurra. Soberano da magnitude. O chão afundou. Não por peso, mas por decisão. Intensidade e movimento são seus para definir. Domínio do infinito. O horizonte sem fim. Mugen no Kanata. O espaço se distanciou. Naruto ainda estava ali, mas ao mesmo tempo, inalcançável. Onde o fim deixa de existir. Reação, multiverso. Isso não são poderes. São leis. Ele virou o sistema. Kumogakure, isso é impossível. Kirigakure, ele controla tudo. Iwagakure, não existe defesa contra isso. DXD Lucifer. Domínios conceituais completos. Grafia Lucifuge. Ele não luta mais. Ele define. Chaos observava. Interessante, Opis. Agora. Ele entrou no nível correto. Naruto olhou para as mãos. Sentiu. Tudo. Fluxo. Direção. Infinito. Resposta. As parcas aguardavam. Aceite seu papel. Silêncio. Naruto levantou o olhar. Eu não pedi isso. Tensão. A tapeçaria tremeu. Pela primeira vez, destino hesitou. Final. Naruto deu um passo à frente. Os domínios vibraram. Mas já que deram uma pausa, seus olhos brilharam. Eu uso do meu jeito. O multiverso inteiro entendeu. Isso foi um erro. Ou o começo de algo muito pior. O céu se partiu, não como um ataque, mas como uma revelação. A chegada do Olimpo acima de Konoha. Raios dourados rasgaram as nuvens, e deles desceram deuses. Zeus à frente, atrás dele era Poseidon, Hades e dezenas de outras presenças divinas. O ar se curvou, a realidade respeitou. Reação, Konoha ninguém conseguia respirar direito. Kakashi ataque. Isso, são deuses de verdade. Hiruzen Sarutobi. Não estamos preparados para isso. Multiverso, em silêncio nem os demônios, nem os anjos, nem entidades superiores. Ninguém falou. Shao se manifesta então. O espaço escureceu, e uma presença maior emergiu. Shaos, a fonte, a origem. Eu sou a criadora deste universo. Sua voz não era som, era conceito. A declaração. Shaos olhou para Naruto Uzumaki. Você transcendeu, evoluiu, e alcançou um nível que este mundo exige. Uma pausa. Agora. Cumpra seu papel. O olhar de Zeus avançou. Naruto Uzumaki. Você foi reconhecido, ascendido e aceito. O trovão ecoou como um deus do Olimpo. Naruto ficou em silêncio. Olhou para o céu, para os deuses, para Konoha, para tudo que conhecia. Uma pausa longa. Então, ele suspirou. Tá. Aceitação. O multiverso travou. Ele aceitou. Assim? Resposta. Naruto deu de ombros. Não muda quem eu sou. Ele olhou para Chaos. Mas se esse é o próximo passo, eu vou. Opis observou. Escolha lógica. Partida. O espaço se abriu novamente, mas dessa vez, como um portal estável, ligando mundos. Último olhar. Naruto olhou para Konoha, por um segundo, silencioso, então virou, e atravessou. Mundo sobrenatural do outro lado. O céu era diferente, mais profundo, mais antigo, e no centro de tudo, Monte Olimpo. Ascensão. Naruto caminhou entre deuses, sem se curvar, sem hesitar, e quando parou, seus domínios explodiram. Impacto. O Olimpo inteiro tremeu. Zeus arregalou os olhos. Isso. Hades. Ele já superou. Poseidon. Todos nós. Multiverso. Choque final. Ele acabou de chegar. E já está acima dos deuses gregos. Isso não é ascensão. É substituição. Naruto, novo deus. Naruto ficou parado, no topo do Olimpo. O vento obedecia. O espaço respeitava. O infinito se curvava. Conclusão. Naruto agora é um deus reconhecido do Olimpo, portador de domínios conceituais absolutos, superior aos deuses gregos em poder bruto, ligado ao sistema divino do multiverso e ainda em evolução final. Chaos observou. Interessante. Opis completou.
Muito. Naruto olhou para o horizonte infinito. Então é aqui que começa. E o multiverso inteiro entendeu. O Naruto que conheceu ficou para trás. Agora existe apenas Naruto, o Deus do infinito. O tempo perdeu completamente o significado. Dias viraram semanas. Semanas viraram meses. Meses, séculos. E então, 1000 anos passaram. Olimpo, 1000 anos depois no topo do Monte Olimpo. Naruto Uzumaki permanecia o mesmo, sem envelhecer. Sem enfraquecer. Apenas mais profundo, mais absoluto. Ops, presença constante durante todo esse tempo. Ops esteve lá, sempre, observando, em silêncio. No começo era estranho. Depois, normal. Naruto nem reagia mais. Você ainda tá aqui? Sim. HM. E assim, 1000 anos. Mundo sobrenatural, presente enquanto isso, no mundo abaixo. Os eventos começaram. Rias Gremory caminhava pela cidade, observando um certo humano. Interessante. O nome dele, Issei Oudou. Reação, multiverso, então esse é o início de DXD. Depois de 1000 anos. Naruto simplesmente ignorou tudo isso. Naruto, observando do Olimpo. Naruto olhava, calmo, como quem observa uma história já conhecida. Então começou, o mundo Shinobi e o mundo de Naruto sumiu. Consequência sem Naruto Uzumaki. Sem a alma da Kurama. Nada podia acontecer. A Akatsuki se tornou inútil. Madara Obito Uchiha ficou preso em um plano impossível, sem entender, sem conseguir avançar, porque faltava o essencial. Tsukuyomi Infinito. O plano do Tsukuyomi Infinito nunca poderia ser concluído, porque ele nunca entendeu a verdade. Naruto, reação. Naruto relembrou, por um instante, o passado, então soltou uma pequena risada. Tudo isso. Uma pausa. Por causa de uma paixão mal resolvida, ele balançou a cabeça. Patético. Multiverso, reação, ele tá zoando o Obito. Depois de 1000 anos, ele vê tudo como trivial. Isso mostra o nível dele agora. Sasuke Uchiha, outras realidades, ele já ultrapassou tudo isso. Kakashi ataque, pra ele, aquilo virou história antiga. DXD Circe Lucifer. 1000 anos mudam qualquer perspectiva. Grafia Lucifuge. Mas ele ainda lembra. Ops olhou para Naruto. Você mudou. Naruto respondeu. Não muito. Só parei de me importar com coisa pequena. Conclusão. Depois de 1000 anos, Naruto vê guerras como insignificantes conflitos humanos viraram memórias distantes. Ele observa mundos como histórias continua evoluindo silenciosamente e ainda tem Ops ao lado final. Naruto voltou o olhar para o mundo de Rias Gremory e Issei Oudou. Vamos ver. Uma leve pausa. O que esse mundo tem a oferecer? Ops apenas observou. E o multiverso percebeu algo inquietante. Para Naruto, 1000 anos foram só o começo. Olimpo, 1000 anos depois nos aposentos no topo do Monte Olimpo. Naruto Uzumaki estava deitado, tranquilo, ao lado dele. Ops, próxima, silenciosa, mas diferente de antes. Uma mudança impossível. A deusa do infinito. A entidade sem emoções. Agora permanecia ao lado de Naruto com frequência. Observava, acompanhava, protegia, e às vezes, simplesmente ficava ali. Reação dos deuses no Olimpo, isso causava algo inédito, medo e fascínio. Zeus observava de longe a deusa do infinito, demonstrando apego. Isso não deveria ser possível. Hades. Ele mudou ela. O erro de Ares, mas nem todos entendiam. Ares, arrogante como sempre, decidiu testar Naruto. Lute comigo. Silêncio. Naruto nem abriu os olhos. Não tô afim. Ares avançou mesmo assim. Intervenção. Antes que qualquer coisa acontecesse, Ops moveu um dedo. Um gesto mínimo. E Ares caiu. Consequência. Não houve batalha. Não houve troca de golpes. Apenas uma correção. Ares desapareceu por um tempo. E quando voltou, estava diferente. Quieto. Humilhado. Reação. Olimpo. Silêncio absoluto. Poseidon. Ela protege ele. Hades. Não. Ela prioriza ele.
Ops voltou ao lugar ao lado de Naruto, como se nada tivesse acontecido. Resolvido. Naruto abriu um olho. Valeu. O detalhe mais assustador não foi o poder. Não foi a